Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia de aula, não é isso? A gente vinha estudando um longo processo de formação do território americano, não é isso? E hoje a gente vai continuar com esse processo histórico que foi a ocupação da América pelos europeus, assim também como a ocupação do Brasil pelos portugueses. E para que a gente consiga compreender dessa forma o processo de regionalização do Brasil lá do início da colonização brasileira, ok? Então, pessoal, a gente vinha estudando esse processo de ocupação da América. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais no Brasil. A gente vai compreender como foi que se deu esse processo de ocupação do Brasil pelos portugueses. Mas a gente precisa ter em vista que aqui no Brasil já existia povos nativos, né, isso que ocupavam esse território, que regionalizavam esse território da forma que eles entendiam o processo de regionalização, ou da forma de sua realidade, né, isso. E hoje a gente vai adentrar também um pouco sobre essa chegada dos portugueses no Brasil, né? Que é um assunto bastante importante para que a gente possa compreender essa ocupação e esse modo de regionalização, certo? Então, no imaginário de muitas pessoas, ainda predomina a ideia de que a configuração atual de território brasileiro já é definida quando os portugueses aqui chegaram, em 1500. É como de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de terra tivesse esperando para ser encontradas e apresentada ao mundo, iniciando uma nova aventura, a qual menosprezava a existência de sociedades organizadas que já ocupavam território havia milênios. Então, como eu falava para vocês, parece que a história e também a própria geografia, eu falo isso com total autonomia, por também ser professor de história. Parece que a história ela define a história do Brasil a partir da chegada dos portugueses na América. E por muito tempo a história dos nativos foi ficando esquecida, né? Porque a gente tinha uma visão muito europeia do Brasil. A construção do Brasil parece que só se deu a partir da chegada dos portugueses, mas a gente precisa levar em conta que aqui no Brasil, aqui no nosso país, já existiam povos e que eram povos que tinham papel fundamental na construção histórica do Brasil e também na organização, levando em conta sua realidade, na organização territorial do Brasil, certo? Porque quando a gente fala em geografia, a gente sempre se volta o olhar mais para a questão da regionalização, certo? Então, por isso que é importante a gente pensar a chegada dos portugueses, mas também pensar também os povos nativos que já existiam aqui no Brasil e que já tinham uma organização regional de um modo. A gente tinha tribos indígenas, e essas tribos indígenas elas se organizavam
de maneira regional. Então, tinha aquela tribo que estava mais no interior do Brasil, e com isso, com o desbravamento dos portugueses, vão perceber isso. Vai ter aquelas tribos que estão mais na parte litorânea do Brasil, ou seja, na parte onde o mar é possível enxergar o mar, certo? Então, a parte litorânea é a parte onde está situada as praias, e é onde os portugueses vão chegar e vão ter o primeiro contato com esses povos, certo? Então, a gente já percebe a partir disso, com a visão que a gente tem por parte dos nativos, uma regionalização do Brasil a partir dos nativos, né? Nas tribos nativas. Então, esses povos nativos se organizavam em tribos e dessa forma tinha suas organizações regionais, tinha suas localidades regionais e que definia, por exemplo, as suas características culturais, certo? Então isso é muito comum da gente perceber quando a gente vai estudar, por exemplo, o processo de regionalização do Brasil no olhar, por exemplo, dos colonizados, ou seja, das pessoas nativas que já estavam situadas aqui. Quando a gente vai estudar mais profundo, de maneira mais profunda, os nativos, os índios, a gente consegue perceber essas tribos sendo bem articulada e sendo bem, digamos assim, limitada entre eles, ok? Então, quando os portugueses adentram no Brasil, eles chegam na parte litorânica. A parte litorânica, como eu falei para vocês, é justamente a parte onde está situada o mar, né? Que é essa parte aqui que eu estou passando, grifando com vocês. E essa parte, quando eles adentram essa parte litorânica, eles começam o processo de colonizar essas terras, né? Então, eles encontram eles encontram um país novo, e esse país, os portugueses se achavam extremamente superiores às outras culturas e começaram ao processo de ocupação desse espaço e de exploração também. Então teve o período pré-colonial, que foi justamente esse período que os portugueses eles ficaram na parte litorânica do Brasil, explorando, por exemplo, o pau-brasil, que chama-se o período pré-colonial, que foi um período de 30 anos. Então, os portugueses, quando eles chegaram, eles passaram cerca de 30 anos na parte litorânica do Brasil. Só depois é que eles começaram a entrar no interior do Brasil. Então, eles começaram a fazer uma uma divisão desse território, e que essa divisão se deu o nome de capitanias hereditárias, né? Então, essa é a primeira divisão regional do território brasileiro. Então, a divisão foi basicamente dessa forma: capitania do Pará, capitania do Maranhão, capitania de Piauí, capitania do Ceará, Itamaracá, Pernambuco, Bahia. Então, perceba-se que essas divisões regionais por capitania tinham suas características, né? Então, os povos começaram a dividir esse território brasileiro por capitanias, e dessa forma eles começaram o processo de exploração desse litoral, né? Que a princípio eles chegaram no litoral brasileiro, certo? Então, o território brasileiro, como conhecemos hoje, começou a ser formado no período colonial, a partir da apropriação de territórios que já eram ocupados por diferentes povos indígenas, como eu falei para vocês, certo? Então, esses povos
foram expulsos de suas terras e a maioria foram escravizados. Então, quando os portugueses eles chegam no Brasil, eles não fazem funções de peso. Por quê? Os portugueses ele vêm de um território lá na Europa que é frio, é um clima mais frio. Então eles chegam no Brasil com aquelas roupas. Quando adentra no Brasil, percebe um clima diferente, um clima mais quente, um clima subtropical. Então é totalmente diferente, por exemplo, do clima de Portugal. Então a partir daí eles percebem que existia povos de cor aqui no Brasil e que eles achavam que esses povos eles eram povos sem culturas e começaram a dominar essa população e a escravizar também, quando eles não expulsavam, né? Então, nesse período teve muitas guerras, então teve muito conflito, porque os indígenas eles não abriam mão de suas terras. Claro que eles lutaram contra esses povos, porém por ser uma sociedade mais, digamos assim, mais dita como sendo inferior, uma cultura inferior de cor, e os portugueses se consideravam nações civilizadas, organizadas, e começaram a desenvolver esse processo de exploração desse território e a escravizar por exemplo, os indígenas, certo? Então, a primeira ação de Portugal para evitar as invasões estrangeiras, administrar as terras recém-descobertas, foi em 1534, com a criação das capitanias hereditárias, que eram enormes lotes de terra concebidos pela coroa portuguesa e seus donatários. Então, esse processo de regionalização por capitania hereditária, se foi possível, porque Portugal ele estava com medo de outros países da Europa vir e tomar conta desses lotes de terra. Então, qual foi sua estratégia? Foi formar capitanias hereditárias e cada capitania hereditária ia ter um donatário, ou seja, um português, uma pessoa que veio de Portugal e que ficava responsável por determinado lote de terra para cuidar, para que esses países que estavam nesse processo de descobrimento de territórios não viessem a invadir esse território que era propriedade até então de Portugal. Então perceba-se aí que Portugal, a estratégia que Portugal foi feita foi justamente fazer essas capitanias hereditárias, regionalizar o Brasil por capitanias hereditárias para que outros países não viessem invadir o território que era considerado deles. Então, aí o Brasil já tem Portugal já tem a plena convicção que Brasil já estava se tornando colônia de Portugal, certo? Então, durante a União Ibérica, em 1580, que isso aqui já é a expansão para o oeste, que é justamente, pessoal, quando os povos eles vinham, quando os Portugal eles sentiu a necessidade de adentrar no interior do Brasil, certo? Então, essa marcha para o oeste era justamente quando esses países começaram a se expandir atrás de domínio territorial. Então, Portugal ele também se expandiu para o interior do Brasil. Então, durante a União Ibérica, em 1580, 1640, um período em que Portugal ficou sob domínio da Espanha, ocorreu a expansão para o oeste do que viria a ser o território brasileiro. O Tratado de Tordesilhas foi ignorado e os limites entre áreas coloniais dos países da América acabaram se confundindo, facilitando o deslocamento para o interior do continente. Então, vocês percebam aqui que nesse período de 1580, ou seja,
80 anos depois da descoberta do Brasil, né, do processo de colonização do Brasil, Portugal ele ficou em domínio da Espanha. Então a Espanha ficou sob seu domínio. Então, para isso, ocorreu a expansão para o oeste, que era justamente quando sentiu-se a necessidade de expandir o território brasileiro de maneira interiorana. Mas como era que esse território brasileiro, por exemplo, ele ia ser delimitado dessa forma? Então foi justamente a partir dessa marcha para o oeste que começou o deslocamento do litoral para o interior do continente, ou o interior do Brasil, certo? Então, com o fim dessa União Ibérica, os portugueses retomaram o controle sobre suas terras na América, mas somente em 1750, por meio do Tratado de Madrid, foi assinado por Portugal e Espanha, é que a posse definitiva dos territórios conquistados pelos portugueses durante a União Ibérica foi legalizada. Então, pessoal, dessa forma, o território brasileiro ele ficou dessa forma, né, logo após a marcha para o oeste, ou seja, os portugueses começaram a entrar no interior do Brasil e começaram a definir a definição dos limites dos territórios brasileiros. Então, o limite do território brasileiro ficou dessa forma, certo? Com o Tratado de Madrid. Então, foi assinado um Tratado de Madrid e, a partir desse Tratado de Madrid, definiu, assim como um todo, o território brasileiro, que hoje a gente chama-se de Brasil, certo? Então, após a independência em 1822, a definição dos limites do território brasileiro ocorreu de forma mais intensa, por meio de acordos e tratados e conflitos com países vizinhos. A partir da República de 1889, a diplomacia brasileira aproveitou a expansão para o oeste, iniciando do período colonial e as questões fronteiras do Império, para definir os controles do território brasileiro em 1940. Os limites territoriais já estavam estabelecidos. Então, perceba-se que os limites do Brasil, a gente definiu o Brasil, não foi da noite para o dia, então foi um longo processo. Esses limites eles só foram pré-estabelecidos de maneira fixa mesmo, para a gente compreender o território brasileiro em sua formação hoje, para ter essa forma como ela está hoje, a partir da República. Foi onde a gente veio perceber e com a Constituição de 1888, que o território brasileiro ele foi formado dessa forma, certo? Tem esse formato. Então a gente percebe aí que essa divisão regional de região, esses limites estabelecidos por Portugal lá no período da colonização, influencia bastante nesse processo de regionalizar, por exemplo, o país, regionalizar Brasil, certo? Então é um longo processo histórico para que o Brasil ele venha ter esse formato que a gente pode perceber hoje, certo? E pessoal, a atividade que eu quero que vocês façam dessa semana é que vocês observem a página 36 e 37 do livro de geografia, certo? De vocês que vocês já têm, e façam a atividade de número 1 ao número 5, certo? Então eu peço que vocês façam essa atividade de número 1 a número 5, coloquem, copiem no caderno de vocês, tirem a foto, certo? Dessa atividade e me mandem para mim, ok? Então, pessoal, a gente vai retomar novamente esse assunto para ficar de maneira mais clara, para que vocês possam entender esse processo depois, certo?